Em 2007, o Brasil foi escolhido o país sede da Copa do Mundo de 2014. Aqui do meu lado está o vereador Renato Cinco, que vai fazer um balanço sobre a Copa. Vereador, nesses 7 anos, como o país e a cidade do Rio de Janeiro, que será o palco da final, se preparou para essa competição? Olha, na verdade, se a gente olhar durante esses anos, a opinião da população do Rio de Janeiro a respeito da Copa do Mundo mudou. A população do Rio e do Brasil receberam com muita festa a escolha, do Brasil como sede do campeonato. Mas aconteceram tantas coisas esquisitas, inexplicáveis nesses anos, e hoje as pesquisas indicam que a maioria da população preferia que o Mundial não estivesse aqui. Eu acho que a gente precisa tentar entender por que a opinião da população mudou. Existem certamente motivos para isso. Por um lado, a gente teve toda uma expectativa com relação ao legado da Copa do Mundo. Esse legado, que, por exemplo, seria muito importante na mobilidade urbana, e todo o país, a gente viu obras de mobilidade urbana sendo, por exemplo, substituídas por obras de acesso aos estádios. No Rio de Janeiro, a obra de mobilidade urbana ligada à Copa, a Transcarioca, ela está acontecendo, Foi adiado sucessivamente a inauguração, mas ela vai acontecer. Só que é extremamente questionável o modelo. A gente, mais uma vez, investindo no transporte rodoviário, quando, na verdade, a gente precisa, para realmente resolver os problemas da mobilidade no Rio de Janeiro, investir no transporte de massa, através de barcas, mas especialmente através de trem e de metrô, ou de VLT, o antigo bonde. Então existe um problema do legado. Por outro lado, dezenas de milhares de famílias em todo o Brasil tiveram os seus direitos violados pelas remoções promovidas pelas obras da Copa do Mundo. Foram remoções que não foram debatidas como deveriam ser, como estabelece a lei. Foram remoções em que muitas vezes as famílias foram levadas para dezenas de quilômetros do seu local original. Foram remoções em que muitas vezes as famílias simplesmente foram postas para fora de casa, não receberam nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de contrapartida. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu nas outras cidades sede da Copa do Mundo. A gente tem, para esse campeonato, toda uma legislação especial, uma verdadeira lei de exceção, que muda leis locais. Por exemplo, a proibição da cerveja durante os jogos. Eu nem sou a favor da proibição, mas a lei brasileira proibiu a cerveja, a bebida alcoólica durante os jogos. Na Copa do Mundo vai ter uma exceção para a FIFA. Os patrocinadores vão poder vender cerveja. Existe uma área de exclusão comercial, no raio de 2 quilômetros em torno do estádio. Só os patrocinadores da Copa do Mundo poderão fazer e dos transações. Eventos oficiais da FIFA também. Exatamente, Quer dizer, a gente tem uma legislação que privilegia o patrocinador da Copa do Mundo em detrimento do comerciante que está estabelecido, às vezes, há décadas em volta dos estádios. Nós temos toda uma ameaça à liberdade de expressão e à liberdade de manifestação, a partir do enorme aparato policial militar que está sendo montado em torno dos eventos, como se o Brasil fosse um país que tivesse histórico de violência política, terrorismo, etc. Quer dizer, o balanço desses 7 anos, na verdade, é um balanço de que a Copa do Mundo poderia ser uma oportunidade de investimentos, uma oportunidade até, vamos dizer assim, de alegria para o nosso povo, se transformando numa grande decepção. E a prova disso é que nunca as nossas cidades estiveram tão pouco enfeitadas para uma Copa do Mundo como para essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo ela não tem nada a ver com a Copa de 1950. Na final de 1950, o Rio de Janeiro tinha 2 milhões de habitantes e tinham 200 mil pessoas assistindo a Copa. Muitos cariocas, muitos brasileiros. Agora nós temos uma Copa do Mundo que ainda vai deixar um legado de elitização dos nossos estádios de futebol. As arenas estão com ingressos até 119% mais caros do que os ingressos antes das obras. As arenas encolheram o tamanho do Maracanã, por exemplo, que já pôde receber 200 mil pessoas, vai receber 70 mil pessoas. Então existe até para o esporte muito questionamento a respeito desse legado. Para o futebol,
e para os outros esportes, como, né, o atletismo e a natação, que foram duramente atingidas, né, pela tentativa de demolição do Célio de Barros e do Júlio Delamare. Vereador, desde o ano passado, muitas pessoas estão nas ruas protestando, e algumas, inclusive, pichando, atacando instituições democráticas. O senhor, que é vereador e participa de uma instituição democrática, que é a Câmara dos Vereadores, como você vê esse descrédito com essas instituições? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender que não existe democracia sem manifestação. Um dos pilares da democracia é a liberdade da população de ocupar as ruas, de ocupar os espaços públicos, fazendo os seus protestos e as suas manifestações. Agora, eu acho importante a gente perceber como que a Copa do Mundo fez, e as Olimpíadas também, fez a população perceber que o principal problema do Brasil não é falta de condições de fazer os investimentos na saúde, na educação, na mobilidade urbana. A questão principal do nosso país é de opção política, de decisão política. Então, quando se investe 1 bilhão e 500 milhões, mais de 1,5 bilhão na reforma do Maracanã, a gente está deixando de investir, por exemplo, R$1 milhão em cada escola municipal na cidade do Rio de Janeiro. Então, um dos legados do ponto de vista político da Copa do Mundo e das Olimpíadas, essa percepção da população de que há dinheiro, de que o Estado brasileiro tem condições de investir na melhoria da saúde, da educação, da mobilidade urbana e de outros direitos da população, e esses investimentos não acontecem por decisão política. Por isso as manifestações, né, começaram próximo da Copa das Confederações e com o povo indo para a rua falando coisas do tipo: da Copa do Mundo eu abro mão, eu quero dinheiro para saúde e educação. Vereador, já que vai ter Copa, que ações que o senhor pretende levar de legado do que aconteceu agora para a Copa, para que não aconteça nas Olimpíadas? Como vereador, você vai defender lá na Câmara? O projeto das Olimpíadas, ele já está sendo realizado de uma maneira muito complicada. A opção, por exemplo, concentrar as atividades das Olimpíadas na região onde vai ser a cidade olímpica, ali naquela fronteira entre a Barra e Jacarepaguá, tem muito mais a ver com as estratégias e interesses da especulação imobiliária do que com os interesses da população da cidade. O modelo olímpico podia ser, por exemplo, muito mais espalhado pela cidade, espalhando os benefícios. A última notícia, né, por exemplo, da retirada da região do Porto, como uma das áreas onde iriam acontecer a Vila dos Árbitros, etc., é mais uma notícia ruim, porque a gente poderia ter, não é, a utilização das Olimpíadas como instrumento para criar moradias populares na região portuária. Então há uma opção por fazer com que os jogos sirvam de instrumento, né, para a urbanização e para a implementação de projetos urbanísticos numa área de expansão da especulação imobiliária. Seria muito mais interessante, por exemplo, que os jogos, né, eles acontecendo na região central, na zona sul, na zona norte da cidade, eles obrigassem o poder público, por exemplo, a investir na melhoria da rede ferroviária que está tão precarizada na nossa cidade. Então, na verdade, para que as Olimpíadas sirvam aos interesses da população, é preciso fazer uma reformulação grande do projeto olímpico e desistir de fazer remoções absolutamente desnecessárias, como a ameaça de remoção da Vila Autódromo, que fica ao lado da cidade olímpica, que não atrapalha em nada o projeto olímpico. Na verdade, a remoção da Vila Autódromo, há o interesse na remoção da Vila Autódromo, porque após as Olimpíadas, a cidade olímpica vira um empreendimento imobiliário e os especuladores não querem vender, né, unidades habitacionais do lado de uma comunidade pobre. Então, há tempo ainda para salvar o projeto olímpico, mas ele precisa mudar radicalmente. Vereador, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi meu.